Boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com Sebastião Imaginário, a crónica e a análise ao jogo de ontem frente ao Benfica B. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo, e antes de mais deixa-me dar-te os parabéns porque hoje estás de festa, hoje és um bebê. Parabéns. Obrigado, Sebastião. Vamos começar mesmo pelo início, depois de um arranque de jogo extraordinário. Foi um jogo impróprio para cardíacos, foi um jogo de grandes emoções. Como é que viste este jogo ontem no Seixal, Sebastião? Acima de tudo, deixa-me dizer que, independentemente do prisma que se olhe para esta partida, há que dizer que foi uma grande partida de futebol. Naturalmente, que os adeptos do Desportivo Chaves, aquela angústia de aparentemente ter um resultado confortável e permitir que o adversário chegasse ao 3-3. Para os adeptos do Benfica, a desilusão de uma reviravolta, quase uma reviravolta, de recuperar de três golos de diferença, mas não conseguir o objetivo, não conseguir sequer pontuar tudo, porque o Desportivo de Chaves soube responder a essa forte reação da equipa do Benfica na etapa complementar, que ao fim e ao cabo garantiu aquilo que era o essencial, que eram os 3 pontos. Num jogo de emoções fortes, o Chaves entrou bastante bem, fez 25, 30 minutos de boa qualidade, aproveitando as costas da defensiva do Benfica e demonstrando que Carlos Pinto tinha a lição bem estudada para este jogo. É verdade que o Benfica é, na minha ótica, nesta altura, das equipas que melhor futebol pratica em Portugal. Provavelmente é a melhor equipa da segunda Liga neste momento. Porquê? Porque é uma equipa que já tem um ritmo competitivo bastante avançado, uma equipa que começou há alguns meses a sua pré-época, esteve na Liga dos Campeões Jovem, foi derrotada pelo Real Madrid B, e que tem, de facto, excelentes executantes. Acima desses todos está aqueles que a imprensa diz que é a joia da coroa deste Benfica, que é Gonçalo Ramos, e ontem, de facto, comprovou a sua veia goleadora ao apontar 2 golos ao Desportivo de Chaves. Mas depois destes 30 minutos de grande qualidade do conjunto transmontano, começou a surgir a reação da equipa do Benfica. É verdade que na primeira parte, sem grandes situações de gol, teve um lance de Vukovic aos 29 minutos, e aos 31, aquela que foi provavelmente a melhor situação da equipa de Renato Paiva, quando o Tiago Araújo, em excelente posição, viu o João Correia tirar-lhe o pão da boca, dando o corpo à bola e impedindo que a bola chegasse ao fundo da baliza de Paulo Vitor. Contudo, nesta primeira fase, a melhor oportunidade é aquela que seria para sentenciar a partida, pertenceu a Bates completamente isolado aos 43 minutos, não teve arte nem engenho para bater o guarda-redes da equipa encarnada. Na segunda parte... Ia-te falar nisso. Na segunda parte, Renato Paiva mexeu com a equipe, mexeu com a sua estrutura, avançou um pouco mais Gonçalo Ramos, e é verdade que o Benfica, apesar de entrar dominador, não estava a criar situações de perigo, até que recebeu um brinde de João Correia, até esse momento claramente o melhor jogador em campo, e a partir daí permitiu dar o oxigênio à equipa do Benfica. O Benfica também teve alguma felicidade, porque no espaço de 1 minuto chega ao 3-2 e, incompreensivelmente, o Chaves é dono da bola, perde a bola e no lance imediato chega ao 3-3. Aqui podia surgir um aspecto psicológico, psicologicamente ficava muito mais forte a equipa encarnada, a equipa do Desportivo de Chaves poderia vir abaixo, mas não, o conjunto de Carlos Pinto reagiu bem e 3 minutos depois voltou à liderança do marcador, liderança que nunca mais perderia, apesar, há que dizê-lo, do empenho, da dedicação da jovem equipa encarnada, que até ao final nunca desistiu de pelo menos chegar à igualdade, mas a barreira defensiva do Desportivo de Chaves nunca mais concedeu aquela falta de concentração que teve naqueles 15 minutos que permitiram à equipa do Benfica chegar à igualdade. Num jogo extremamente difícil, eu diria, já volto a repetir, que este é a equipa mais forte nesta altura do campeonato, o Benfica. O Desportivo de Chaves, sem fazer uma exibição brilhante, conseguiu o que era essencial, que eram os 3 pontos, e duvido, nesta fase das equipas, nesta fase da época, poucas equipas irão ganhar ao Benfica B. Aliás, o Benfica B, mantendo esta estrutura, será um sério candidato aos lugares cimeiros da tabela classificativa. Mas o Chaves conseguiu o essencial, conseguiu os 3 pontos num terreno extremamente difícil e demonstrou aqui e ali o porquê de ser apontada como uma das equipas mais fortes desta liga. Sebastião, não podemos deixar de falar sobre isto depois de um arranque muito atribulado em que Carlos Pinto
esteve afastado do banco. Parece-te que foi fundamental o facto de Carlos Pinto poder estar no banco para orientar este jogo naquele momento que acabaste de dizer que foi crucial na partida? Sim, um líder é sempre o líder, ele é que orienta a equipa, ele é que dá as ordens lá para dentro, e ontem foi visível que Carlos Pinto esteve, digamos que percorreu quilómetros naquela linha durante os 90 minutos a fazer correções aos seus jogadores, e naquela fase mais decisiva do encontro, após o 3-3 e após o 4-3 do Desportivo Chaves, ele esteve permanentemente em ação a corrigir posição aos seus jogadores, e várias vezes, por exemplo, disse a Wellington para acompanhar as subidas do lateral esquerdo do Benfica, corrigiu várias posições ali, e é sempre importante porque ele é o líder, ele é que tem a ideia de jogo definida para a sua equipa, e quando se olha para alguém, olha-se para o líder, é completamente diferente olhar para alguém que não está lá. O que aconteceu, por exemplo, no jogo com o Varzim, que nem sequer nenhum dos adjuntos esteve presente, e como o Carlos Pinto frisou na conferência de imprensa, o Chaves é provavelmente a única equipa do mundo que fez um jogo sem qualquer responsável técnico no banco dos suplentes. Mas, de qualquer das formas, Carlos Pinto é sempre uma mais-valia, Carlos Pinto qualquer treinador, porque aquilo que se trabalha durante a semana é aquilo que os treinadores querem ver executado ao fim de semana, no dia de jogo. Sebastião, depois desta análise, desta breve análise ao jogo, vamos entrar na fase de as notas. Quem foi para ti, e nada melhor do que começarmos exatamente por isso, quem foi para ti o homem do jogo da turma flaviense? Havia uma shortlist, 3 elementos. Vou começar pelo primeiro que vou descartar, que é João Correia. João Correia não fez uma primeira parte, até o lance da infelicidade, daquela falta de concentração que deu o primeiro gol do Benfica, era claramente não só o melhor jogador do Chaves, como o melhor jogador em campo. Claramente. Fez de facto um belíssimo jogador, fez 45 minutos de altíssimo nível, e de facto não foi só a defender, mas também a atacar. Participou em 2 golos, impediu um gol a Tiago Araújo, mas vou penalizá-lo porque em alta competição não se podem cometer desconcentrações como aquela que deu origem ao primeiro golo encarnado. Pagando isso, era claramente o homem do jogo. Outro jogador que merecia estar aqui neste destaque é o pequeno Iniesta, como alguém dizia ontem na bancada, o Zé Tiago, porque o Zé Tiago fez ao contrário daquilo que fez com o Varzim, andou muito escondido, ontem esteve sempre presente, um jogador que já não tem a velocidade de outros tempos, mas que tem a inteligência suficiente para saber onde é que está a bola, trocar a bola. Ele também participou em 2 golos do Desportivo de Chaves e saiu completamente esgotado depois do dever cumprido. Mas como ontem o Chaves ganhou apenas por 1 golo, e esse golo foi decisivo para o triunfo do Desportivo de Chaves, é óbvio que os outros também foram decisivos, porque se os outros não são marcados, o Chaves não chegaria a esta situação, mas vou eleger André Luís como o homem do jogo, porque ele voou autenticamente sobre os centrais da equipa do Benfica para dar os primeiros 3 pontos ao Desportivo de Chaves da competição e garantir a primeira vitória no campeonato. Por isso, André Luís é, na minha ótica, o homem do jogo por este simples facto, que não é pouco, não é só menos. Ele fez toda a diferença, o gol de André Luís fez toda a diferença na contabilidade final. E já agora aproveito para dizer que já se fala que André Luís pode estar de malas aviadas para deixar o Desportivo de Chaves. Diz-te alguma coisa a isto? Estás-me a dar uma novidade, é verdade que ontem vinha na imprensa que André Luís poderia estar a caminho do Moreirense, não acredito. O Desportivo de Chaves é claramente melhor equipe do que o Moreirense, apesar de estar num patamar inferior, tem mais prestígio, e penso que o Desportivo de Chaves tudo irá fazer para garantir, se for de facto isso se confirmar, tudo irá fazer para garantir que André Luís, porque André Luís é de facto um excelente ponta de lança. Parece, na minha perspectiva, que é um ponta de lança que o Chaves vai fazer tudo para manter, para se quer de facto assumir-se como um verdadeiro candidato à subida de divisão. Mas por outro lado, e são só rumores, há também a outra vertente, é que para as equipas de futebol será sempre difícil manter alguém contrariado no seu plantel. Mas é importante que André Luís permaneça no seio do Desportivo de Chaves. Aliás, deixa-me dizer que o Chaves até poderia fazer uma espécie de aumentar o vencimento ao André Luís, alargar-lhe o contrato, porque acho que é um jogador que vai ser muito, muito importante na campanha do Desportivo de Chaves. Vamos então às notas e pedia-te para começar exatamente pela baliza. Que nota dás a Paulo Vitor?
3 para Paulo Vitor, mostrou ontem segurança uma vez mais nos lances de bola parada, nos lances aéreos na grande área do Desportivo Chaves. Não me parece que tivesse grandes possibilidades nos golos, embora no primeiro pareça que possa eventualmente ter existido ali uma falta de comunicação com o João Correia, mas nos outros a mínima possibilidade. Nota 3 para Paulo Vitor. João Correia. 3 para João Correia, seria claramente um jogador para 4. Eu já disse, foi na minha ótica, durante essa fase até o primeiro gol do Benfica, claramente o homem do jogo, um jogo de encher o olho, de facto, grande exibição de João Correia, que, para além do gol, ia cometendo outra infantilidade na parte final do jogo, originou um livre extremamente perigoso a favor do Benfica, quando o jogador do Benfica está de costas para a baliza, sem qualquer possibilidade na linha lateral, e ele empurrou o jogador encarnado pelas costas. É preciso ter atenção a estes pormenores quando o João Correia corrigir isso, quem sabe, está aqui um excelente lateral direito. Vamos aos centrais e começamos por Rocha. Só quem está no estádio é que pode ter a abrangência e a voz de comando de Rocha. É de facto um líder da defensiva do Desportivo Chaves, é o patrão do sector defensivo, também ostenta a abraçadeira de capitão, certamente Carlos Pinto não lhe ofereceu de mão beijada, deu-lhe por reconhecer méritos de liderança Luís Rocha, que acabou por ser batido no lance do segundo golo do Benfica e o segundo golo do Gonçalo Ramos, mas aqui também há que dar bastante mérito ao jogador do Benfica, embora haja algum demérito de Rocha, mas tudo o resto foi de grande qualidade aquilo que fez Rocha, nota 3, cabe-se. Bura. 3 para Bura. Começou o jogo muitíssimo bem, um excelente passo a isolar João Correia, que dá origem no primeiro golo. Depois de cabeça foi praticamente, limpou tudo ali, parecia um autêntico para-brisas ali na zona defensiva. Acabou por ter alguma infelicidade, porque é ele que introduz a bola rematada por Ronaldo Camará, é ele que marca na própria baliza, embora hoje a imprensa diga que o golo é de Ronaldo Camará, mas sinceramente eu estive a ver as imagens e parece-me claramente que se Bura não interfere no lance, a bola iria para fora. José Gomes. 3 para Zé Gomes, uma exibição regular, uma exibição uns patamares acima daquela que exibiu com o Varzim. Desta vez Carlos Pinto não exigiu que ele fosse à linha de fundo, preferiu que ele ficasse ali numa defesa a 3, cumpriu nessa tarefa sem ser brilhante, mas teve uma exibição bastante regular e bem melhor que aquela que teve na ronda anterior. Benny marcou um excelente gol, foi importante, aquela formiguinha na zona intermediária do meio campo. Teve dificuldades, como toda a equipa, na etapa complementar, mas o trabalho é meritório. Esforçou-se, esforçado e dedicado. Nota 3 para Benny. Nuno Coelho. 3 para Nuno Coelho, um jogador que é como o algodão, não me engana. Grande qualidade de Nuno Coelho. Na primeira parte esteve irrepreensível quando teve Gonçalo Ramos debaixo do olho. Gonçalo Ramos não viu nos primeiros 45 minutos. Isso quer dizer alguma coisa da boa exibição do médio defensivo do Desportivo Chaves, tal como toda a equipa decaiu um pouco na etapa complementar, mas isso não invalida o positivo que fez ao longo do jogo. João Teixeira. 3 para João Teixeira. Boa exibição, não regressa a uma casa que ele bem conhece. João Teixeira foi o farol, o dínamo do futebol do Desportivo Chaves, nunca se escondeu do jogo, teve a bola, tentou por uma vez aos 28 minutos enganar o guarda-redes da equipa anfitriã com um cruzamento remate, não conseguiu. É dele o livre teleguiado para o golo decisivo, o golo da vitória, o golo de André Luiz. Nota 3, saiu completamente esgotado, mas de consciência perfeitamente tranquila. Este João Teixeira, melhor ainda, porque ele é capaz e vai fazer muito mais que aquilo que fez ontem no Campo Seixal, que o Desportivo Chaves precisa durante a temporada. Zé Tiago, grande exibição de Zé Tiago, o Iniesta do Desportivo Chaves, teve 2 golos, presente, parece que não se dá por ele, mas está em todo lado, ao invés também daquilo que fez no jogo anterior com o Varzim, onde pareceu meio escondido do jogo. Ontem esteve presente, mostrou os dentes aos adversários da equipa do Benfica, uma boa exibição. Entramos na entrada desta fase, era um dos candidatos ao homem do jogo, estava naquela pequena lista. Bela exibição ontem
do pequeno Iniesta do Desportivo de Chaves. Bachi acabou por marcar o 2-0 numa assistência de Zé Tiago. Esteve sempre em conflito, pôs sempre em zona de conflito a equipa do Benfica, porque foi muitas vezes solicitado, e numa dessas solicitações para as costas da defensiva do Benfica apareceu cara a cara com o Guardião, não teve arte nem engenho para dar o checkmate, fazer o 4-0, mas esforçou-se, foi dedicado, e isso é uma grande virtude quem veste a camisola do Desportivo de Chaves. Garra, determinação, coragem. Nota 3 para Bates. Roberto. 3 para Roberto. Não, o ponta de lança não marcou, mas trabalhou muito para a equipa. Foi diversas vezes solicitado a sua cabeça para ganhar bolas de cabeça e meter nas costas da defensiva do Benfica. Conseguiu algumas vezes. Saiu esgotado numa opção tática de Carlos Pinto, que queria refrescar frente-ataque, numa situação em que há que dizê-lo, o Chaves não perde nada, porque são dois jogadores de enorme qualidade, quer Roberto, quer André Luís. E começamos exatamente por André Luís, o homem que saltou do banco para fazer a diferença e que tu já elegestes como o homem do jogo. Que nota leva André Luís? 3 para André Luís, bastava o golo para ser destaque, bastava o golo que foi determinante, mas André Luís foi mais do que isso, esteve comprometido com a equipa, esteve dedicado, cumpriu as ordens que Carlos Pinto lhes deu, e depois na luta com os centrais do Benfica ganhou muitas bolas que depois a equipa não conseguiu aproveitar, porque estava numa fase do jogo que havia maior preocupação em termos defensivos que em termos ofensivos. Wellington. Entrou bem na partida, mais uma vez, o Wellington entrou bem na partida, à semelhança do que tinha feito na ronda anterior com o Varzim. Pese o facto de mais de 1, 2, 3 ou 4 vezes Carlos Pinto aconselhar a Wellington, pedir a Wellington para acompanhar o lateral esquerdo do Benfica, porque não é só atacar, também é preciso ver, há dois momentos no futebol. O Wellington parece que só tinha o momento ofensivo e esquecia-se do momento defensivo. Carlos Pinto chamou diversas vezes a atenção, ele cumpriu religiosamente com aquilo que Carlos Pinto pediu. Nota positiva, nota 3 para o Wellington. Atenção a este brasileiro quando estiver em boas condições físicas. Niltinho. Depois de 10 meses parado, ele sofreu lesão em janeiro do ano passado, o Niltinho está com problemas. É um jogador com qualidade, mas as pessoas não podem esperar que de um momento para o outro apareça o Niltinho da época passada. Vai demorar o seu tempo, mas é preciso ter competição para recuperar também esse nível e esse ritmo competitivo. Entregou-se bem às tarefas, não foi visto muitas vezes em tarefas atacantes, apesar de 1 ou 2 vezes ainda ter tentado lá ir, mas foi importante para tapar sobretudo as subidas de Tavares, o lateral direito do Benfica. Começou ontem do lado esquerdo, mas depois Renato Paiva, talas dificuldades que ele sentiu, obrigou a ir para o lado direito, e foi um tampão muito importante às investidas do lateral direito encarnado. Nota 3, nota 2. E para finalizar, depois do confinamento a que esteve sujeito, Rafael Guzo. Vou manter um critério, entrar nos últimos 15 minutos da partida, a não ser que tenha de facto alguma coisa de relevante, não atribuirei nota, não vou atribuir nota ao Rafael Guzo. Obviamente que entrou no momento em que Carlos Pinto queria que alguém segurasse a bola. É um jogador que esteve 15 dias sem treinar, fez um treino, apareceu ontem, foi chamado, digamos, como de emergência à equipa do Desportivo Chaves, porque Carlos Pinto não tinha mais ninguém, depois de Zé Tiago estar completamente esgotado. Mas Guzo sabe que está num momento importante da sua carreira, Guzo sabe que tem qualidade e Guzo sabe que este é um momento-chave para ajudar o Desportivo Chaves e para o Desportivo Chaves o ajudar a subir na sua carreira. É de facto um jogador com qualidade, mas há que dizê-lo. Ontem não entrou muito bem na partida, mas há um mérito. Nunca virou a cara à luta. E isso, quem veste a camisola dos Desportivo Chaves tem que ter isso sempre bem presente. As coisas podem nos correr mal, mas temos que transpirar a camisola, dar tudo pela camisola que envergamos, e nesse aspecto o Guzo foi um exemplo. E agora a nota do treinador. Carlos Pinto está de regresso, esteve no banco. Que nota tem Carlos Pinto neste jogo? Vou atribuir um 3 a Carlos Pinto. Diria que seria um 5 pela primeira parte da equipa, onde demonstrou claramente que tinha a lição bem estudada. Depois houve ali aqueles 15 minutos de desconcentração que permitiram que a equipa do Benfica chegasse à igualdade. Mas aí, novamente, a voz do banco também se fez ouvir, e a equipa do Desportivo acho que podia levar uma forte machadada psicologicamente, depois de
ter perdido a vantagem de 3 bolas, soube reagir, e isso também é trabalho que é feito durante a semana, é trabalho feito dos bastidores, é trabalho da equipa técnica. E ontem o Chaves, num campo extremamente difícil, repito, num campo extremamente difícil, conseguiu vencer, e nesse aspecto há que dar mérito, não só aos jogadores, que são os principais obreiros, porque eles são de facto os principais obreiros, são eles que dentro das 4 linhas executam aquilo que é planeado pelo treinador, mas também ao treinador, porque o treinador não pode ser só recordado nos momentos da derrota, também tem que ser recordado nos momentos da vitória. Sebastião, ontem temos apenas um caso neste jogo, muito perto do final do jogo. Os encarnados reclamam uma grande penalidade na área flaviense, mesmo no fim, mesmo sobre o fim do jogo. Estamos a ver o lance. O que tens a dizer sobre este lance? Bem, diria que ontem ao vivo fiquei com a sensação que poderia haver razões para grande penalidade. Pelo menos a dúvida foi levantada. Depois, ao chegar a casa e ao ver as imagens televisivas, não tenho qualquer dúvida. Decidiu bem o árbitro da partida. Houve ali um cruzar de braços e houve um aproveitamento do jogador encarnado, na minha perspectiva, e isto despindo a pele da adepto do Desportivo Chaves, sendo completamente neutro. Para mim, não há qualquer infração, não há qualquer motivo para grande penalidade. Esteve bem João Malheiro. Muito bem. Por falar nele, que análise fazes ao trabalho do árbitro? No jogo, ele foi auxiliado por uma menina, pela Vanessa, e que esteve bastante bem, a árbitra assistente que acompanhou o ataque da primeira parte do Benfica, na segunda parte do Desportivo Chaves. Num jogo em que os jogadores não deram grandes complicações, João Malheiro Pinto aproveitou para fazer um bom trabalho, claro, cometendo aqui um erro ali outro, mas claramente diria que não teve a mínima influência no desfecho final. Por isso, nota 3 para João Malheiro Pinto. Sebastião, domingo o Chaves volta à prova depois desta primeira vitória na Liga Pro. O que se pode esperar de um Chaves que vai receber o Cova da Piedade, um adversário que pode criar algumas dificuldades? O que se pode esperar desse jogo é aquilo que se pode esperar em praticamente todos os jogos no Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Grandes dificuldades, até porque a equipa do Cova da Piedade irá jogar certamente com um bloco baixo e tentar tirar dar dimensão aos erros que eventualmente o Desportivo Chaves possa obter no jogo. Agora também estou convencido que se eventualmente acontecer um golo cedo para o Desportivo de Chaves, as coisas poderão se simplificar. Mas é um jogo extremamente complicado, como vão ser todos estes da segunda Liga, onde o equilíbrio é notório entre as equipas, mas naturalmente, e o Chaves assume-se como um dos candidatos, pelo menos andar sempre na parte de cima da tabela classificativa, tem que fazer do Engenheiro Manuel Branco Teixeira uma fortaleza. Estou convencido que, mantendo a postura que esta equipa manteve nos 2 últimos jogos, nos jogos que tivemos possibilidades de assistir, garra, determinação, com confiança, o ADN, aquele que é o ADN do Desportivo Chaves, com maior ou menor dificuldade, o Chaves tem condições para levar de vencida esta equipa do Cova da Piedade. O Cova da Piedade, que foi repescado, digamos assim, foi repescado pela falta dos requisitos financeiros, quer do Vitória de Setúbal, quer do Desportivo das Aves, mas é uma equipa que tem bons talentos, tem bons jogadores, tem João Patrão, que já jogou no Desportivo de Chaves, tem João Amorim, lateral direito, tem Kleber Santana, um guarda-redes que há uns anos deu grandes dificuldades ao Desportivo de Chaves, ele então defendia no Torriense, no jogo da Taça de Portugal, tem Edinho, tem João Vieira, tem jogadores com qualidade, tem Cucla, tem de facto uma equipa com alguns bons valores, mas não me parece que tenha o poderio do Desportivo de Chaves para andar na parte de cima da tabela classificativa. Mas um jogo é um jogo, são 90 minutos e a história são os jogadores que vão fazer domingo às 18 horas no Engenheiro Manuel Branco Teixeira, mas esta equipa do Desportivo Chaves, na minha perspectiva, é uma equipa que tem condições para andar na parte de cima da tabela classificativa, apesar de, há que dizer que o plantel é bom, e eu acho que o plantel do Desportivo Chaves é bom, mas eu não descartaria a possibilidade do Chaves ir ao mercado para contratar 2 ou 3 jogadores, até tendo em conta o Covid, porque provavelmente irão surgir mais casos de Covid durante a época, eventuais lesões, e há que dizer que esta época também o Desportivo Chaves não tem o campo de recrutamento que teve nas épocas anteriores da equipa satélite, apesar da qualidade que existe no plantel, eu não descartaria a possibilidade de contratar mais 2, 3 jogadores para tornar ainda mais forte um plantel que me parece que é forte. Muito bem, foi a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. No próximo domingo o Chaves volta a jogar, segunda-feira,
do Estádio para o Estúdio estará de regresso. Até lá!